Fala, meu povo, tranquilo? Belezinha? Professor Dalma Azevedo aqui me apresentando para você, que não me conhece ainda. Vamos dar início aqui às gravações sobre a Lei 8.429 de 1992, conhecido como LIA, no bom sentido, a Lei de Improbidade Administrativa. Tá, assim como você já tem aí, se quiser, confere lá um curso completo sobre a Lei 8.112, Regime Jurídico Único, dividido em 16 aulas, que vão te ajudar bastante aí no seu concurso público, claro, na parte geral, para qualquer concurso federal que nós tivermos. Eu vou começar agora a gravar também a Lei de Improbidade Administrativa para você. Então, esse é o primeiro vídeo de longínquos, não sei quantos vídeos vamos precisar, mas você vai me acompanhando aí para a gente poder fechar essa lei também bem para a sua prova. Então, nesse primeiro vídeo eu quero introduzir o assunto a você e já trabalhar a previsão constitucional de improbidade. Porque você sabe que na Constituição de 1988 veio no artigo 37, parágrafo 4º, o estabelecimento de que atos de improbidade administrativa cometidos por agentes públicos deverão sofrer certas penalidades. Só que a partir do momento que a Constituição chega e fala isso, ela só esqueceu de falar algumas coisas do tipo: quais são os atos de improbidade administrativa? Porque improbidade, todo mundo já sabe, improbidade significa a pessoa ser desleal, injusta, desonesta, ímproba. Aquela história, não ser reto, né, deve ser curvo, não sei. Mas quando você tem a improbidade prevista, só falta você regulamentar isso, né? Que é tranquilo, a Constituição ela sempre faz isso, ela chega, joga para você, improbidade, mas o que são os atos de improbidade? E ainda chega e fala, algumas penalidades cabíveis são essas, tá? Mas eu preciso saber como que essas penalidades são aplicadas. Então, 4 anos após o advento da nossa Constituição de 88, em 1992 sai a Lei 8.429, com essa função: regulamentar tudo sobre improbidade. O que é improbidade, quem comete improbidade, contra quem a improbidade é cometida, essas penalidades previstas pela Constituição, como que elas serão aplicadas e mais. Essa lei ainda vai trazer mais penalidades, ainda vai acrescentar ao rol de penalidades mais algumas situações. Então a ideia é regulamentar uma previsão constitucional. Nesse primeiro vídeo eu quero trabalhar essa previsão constitucional e já atacar com você algumas regras estabelecidas pela própria Lei 8.429. Tranquilo? Então vamos nessa. No segundo vídeo, no próximo vídeo, a gente vai falar sobre quem são os sujeitos, quem é que pode cometer. Eu não vou entrar agora no papo de agente público, quem é, quem não é, como é que funciona. Eu quero primeiro bater com você esse ponto de penalização. Atos de improbidade também deixa mais pra frente. Próximos vídeos a gente vai ver quais são os atos que são marcados como atos de improbidade. Então vamos por partes, vamos devagar. Eu quero apenas trabalhar isso aqui com você. Caso um agente público seja pego em cometimento de improbidade administrativa, eu vou ter um procedimento civil judiciário imposto contra ele. A Lei 8.429 ela não vai chegar para você e vai falar de procedimentos administrativos. Administrativo vai acontecer. Você que estudou a Lei 8.112, se não tiver visto, vê lá o vídeo de penalidades, você vai ver que uma das penalidades previstas é a demissão. E segundo o artigo 132 da Lei 8.112, essa demissão poderá acontecer por conta de um ato de improbidade administrativa. Então nada mais justo, né? Então qual é a ideia aqui? Eu vou sofrer um processo administrativo, mas esse procedimento previsto pela Constituição e, consequentemente, pela Lei 8.429 é um procedimento estabelecido para a prática jurídica, beleza? Então, você vai lá para a esfera civil, inclusive a criminal, que ele também vai convocar, tá? Então, o administrativo é uma coisa, aqui o nosso foco é processo judiciário, tá? Se o cara for pego em improbidade, uma ação vai ser imposta contra ele. Depois também veremos um vídeo sobre quem é que propõe a ação, como funciona essa ação. Tá? Uma ação será proposta contra ele e algumas coisas podem acontecer. A primeira previsão pode ser que esse servidor sofra suspensão dos seus direitos políticos. Presta bem atenção na história. Suspensão de direito político. Em momento nenhum ele fala em cassação, ele fala em perda de direito político. Primeiro, cassação não pode. Você já estudou no direito constitucional? Se nunca estudou, veja lá sobre direitos políticos, sobre a condição de perda e suspensão. O princípio que rege é o princípio da vedação à cassação de direitos políticos. Eu não posso cassar nunca. Agora, pode ser que ele perca, pode ser que ocorra a suspensão. A Constituição disse que apenas suspende, não perde. Isso tem previsão na Constituição Federal também, lá para frente, nos seus artigos 16, no seu artigo 16 da Constituição Federal. Se não for o 16 é o 15, se não for o 15 é o 16, é um daqueles lá. Eu nunca lembro qual que é.
Mas você vai ter lá uma previsão de perda de direitos, pode ser no 14 também, estou com a mínima vontade de lembrar isso. Você vai ter as condições de perda e suspensão de direitos políticos. É suspensão. Então, primeira coisa clássica, né? Se ele fala para você em perda de direito político, está errado. Porque a própria Constituição prevê a suspensão desses direitos no artigo 37, parágrafo 4º da Constituição, tá? Perda da função pública é uma questão de lógica. Eu sei que já tem a demissão no processo administrativo. Pode ser que o processo administrativo não tenha sido empenhado, não abriu-se o PAD. Pode ser que tenha acontecido, mas lá ele conseguiu absolvição. Tô nem aí. Se você lembrar, tem um vídeo que fala sobre responsabilidade do servidor aqui, ó. E nesse vídeo você vê que as esferas administrativa, civil e criminal, elas não se confrontam, elas não se influenciam. Fora criminal, né, quando você tem algumas condições de absolvição que podem, negativa de autoria, né, inexistência do fato, que podem fazer com que você também seja absolvido automaticamente na outra esfera. Vê o vídeo aí que você vai lembrar. Mas aqui eu estou falando em perda de função pública, por quê? Pode ser que o cara tenha sido absolvido no administrativo. Isso não quer dizer que ele é santo. Então pode ser que seja decretada a perda da função. Detalhe, deixa eu pegar a caneta aqui, que eu esqueci de pegar antes. O que tem de importante? Perda de função pública e suspensão de direitos políticos, ambos só podem acontecer quando eu tiver coisa julgada. Elas só podem ser decretadas depois do trânsito em julgado. Tá? Então, na verdade, assim, tem que estar expresso na sentença, em primeiro lugar, a suspensão de direito e a perda da função pública. Então o juiz tem que decretar, não é também que você vai entender, o cara foi considerado ímprobo, então beleza, ele vai ter suspensão. Tá, mas suspensão de quanto? Porque a Lei 8429 vai trazer regras, 3 a 5, 5 a 8, 8 a 10 anos. Suspensão de quanto? Ainda pode acumular até 23 anos. Suspensão de quanto, sabe? Então a primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte, eu tenho que ver até onde que essa suspensão vai. Então o juiz tem que decretar a suspensão e o quantitativo disso. Primeira coisa, tá? Para te lembrar. Perda da função também tem que decretar a perda, não é só, então está demitido. Não, não se entende dessa forma. Tem que estar expresso e tem que ter coisa julgada. Também não adianta em primeira instância decretar suspensão de direitos, perda da função, manda o cara embora, o cara entra com recurso, sobe para a segunda instância, lembra? Princípio do duplo grau de jurisdição, de vez em quando dá uma juntada, dá umas paradinhas, né? Duplo grau de jurisdição, o cara sobe, aí consegue no recurso derrubar a decisão contrária a ele. Pronto, o cara volta e aí, a merda. Aí entra na reintegração, né, cara? Aí vai ser uma bagunça, vai ter que indenizar, vai ter que... cara, é muito vídeo aí pra você lembrar. Reintegração também é falado aí na Lei 8.112, nós também temos vídeo falando sobre o princípio do duplo grau de jurisdição. É só procurar aí, tá tudo aqui na playlistzinha aqui do lado, todos os vídeos que eu comento nesse vídeo estão disponíveis aqui pra você, tá? Então vamos lá. Nos dois casos tem que estar expresso na sentença e tem que ter coisa julgada. Não adianta tomar essa decisão em primeira instância e achar que vai ser aplicado, beleza? Outra coisa que pode acontecer é a disponibilização de bens do servidor. Presta bem atenção que às vezes o pessoal se confunde. Indispor dos seus bens não significa não ter acesso a eles. Não quer dizer que o seu bem estará escondido de você, afastado de você. Indispor não significa não ter acesso. Indispor significa que você não pode transacionar, não pode alienar o seu bem. Se eu decreto indisponibilização do teu carro, você não pode vender, emprestar, doar, fazer nada. O carro tem que ficar com você, mas não te impede de sair com ele, né? Ir trabalhar, sair um pouco, ir para balada, tentar desestressar para esquecer o processo contra você. Sempre lembrando, tá? O Código Penal existe um crime chamado crime de dano, que é aquele em que o cara simplesmente danifica um patrimônio para poder prejudicar alguma coisa. Cara, então vou ter que pagar a dívida com o meu carro, vou bater meu carro. Aí o imbecil ainda comete um crime para poder juntar a parada toda. Mas vamos voltar para cá. Indisponibilização de bens não significa que você não pode utilizar, você não pode dispor deles, não pode aliená-los, tranquilo? Então não posso sair vendendo, não posso sair entregando, não posso fazer nada. Ele tem que ficar comigo. Porque qual é a intenção? Garantia do pagamento da possível dívida, uma multa que seja aplicada contra você, que a Lei 8429 prevê multa, ou o ressarcimento ao erário que eu vou falar daqui a pouco. Então uma forma de garantir, né, que você vai pagar o teu débito é indispor os seus bens. Que aí a gente faz depois uma penhora, a gente faz alguma técnica para transformar isso em grana. Tá tranquilo? A indisponibilização de bens não precisa ser feita durante o processo. Na verdade, essa indisponibilidade de bens é uma medida cautelar, é uma ação que pode ser, inclusive, preliminar à própria ação de improbidade. A Lei 8.429 ela foi muito inteligente quando ela fez o seguinte: te dá o direito de propor indisponibilização de bens antes mesmo da propositura da ação de improbidade. Porque veja, imagina você servidor,
é notificado, toma ciência de que há um processo administrativo contra você por improbidade. Você sabe que fez merda. Você sabe que teus bens vão pagar por você porque você não tem dinheiro. O que você faz? Sai doando teu carro, bota o carro no nome da esposa, no nome da mãe, vende carro para amigo, vende casa, sabe? Então, como a justiça já sabe que você vai dar uma de esperto, a Lei 8429 ela prevê essa possibilidade de derrubar o esperto. Então, eu tenho o direito de propor a ação antes, mesmo da propositura de improbidade, propor uma ação de disponibilização de bens. Lógico, vai estar no caráter do pedido, né? Então é bem interessante, só que óbvio, dada essa condição, você tem 30 dias para entrar com a ação de improbidade. Também não é indisponibilizar hoje e ano que vem vai fazer investigação, correr atrás para entrar com a ação. Elas têm que ser próximas. Isso tudo na Lei 8.429. Tudo que eu estou te falando de regras aqui está na própria lei, tá? Então, depois você dá uma lida na lei, você vai encontrar esses pontos todos. Então é importante você entender isso. Eu posso propor a medida de indisponibilização de bens antes da propositura da ação de improbidade, beleza? É uma medida cautelar, uma medida preliminar. O que é ressarcimento ao erário? Caso seja comprovado o dano, isso aqui é importantíssimo, tem que ter dano ao erário. Quem é o erário? Lembre-se, os cofres públicos. Aquela maldição que a gente aprende. O erário público. Porra, se é erário, já é público, cacete. Não existe erário público, existe erário ou cofres públicos, beleza? Então tá bom. Caso o seu ato de improbidade tenha lesado os cofres, né, você acabou fazendo um pagamento que não deveria, você gerou alguma situação em que a administração gastou dinheiro sem que ela tivesse que gastar esse dinheiro, um ônus, né, ilegal à administração, você será responsável por ressarcir esse valor. É importantíssimo você não confundir ressarcimento com multa, porque a multa é uma coisa, ressarcir é outra. A multa pode ser aplicada mesmo que o dano não tenha sido comprovado aos cofres, mas a ressarcimento não. Tem que ter dano comprovado, porque a própria Lei 8429 diz que o ressarcimento será o valor integral do dano causado. Então, se você causou um rombo de R$10.000, seu ressarcimento será de R$10.000. Não existe, não, vamos pagar 10% só. Não, a lei diz que é ressarcimento integral do dano comprovado, beleza? Então, tem dano comprovado? Beleza, não tem. Então perceba, não é que ele vai aplicar sempre ressarcimento, ele vai aplicar ressarcimento sempre que o dano for comprovado. E a própria Constituição diz que, além de não afastar a ação penal cabível, porque pode ser que o seu ato tenha atingido a esfera civil, improbidade, a esfera administrativa pela improbidade de qualquer outra coisa, e a esfera civil, a esfera, criminal, que você fez alguma coisa que, além de tudo, é um crime. Uma receptação misturada a um benefício de recebimento de valores da administração, né, de bens da administração, e por aí vai. Então, observe as regras. Suspensão de direitos políticos e perda de função pública tem que estar expresso na sentença, tem que ter trânsito em julgado. Ressarcimento ao erário tem que ter dano comprovado. Indisponibilização de bens eu posso fazer antes da proposta, inclusive da ação de improbidade, desde que eu faça a propositura da ação de improbidade logo na sequência, sem ficar enrolando muito. E ainda posso cair na ação penal. Isso é o exposto no artigo 37, parágrafo 4º. Bem montadinho para você, com os regramentos trazidos já, eu já estou juntando. Quem já viu na aula do 8.112 sabe que eu não sou muito de ficar lendo artigo de lei, eu sou direto aqui, quem vai fazer a leitura é você, é só buscar a lei aí atualizadinha, bonitinha, lembrando que ela sofreu várias alterações em 2015, 2016, inclusive 2014 também. Então pegue a mais atualizadinha possível, tá, querido? Então, a ideia é a seguinte. Fechamos aqui o que a Constituição pede, já trabalhando os artigos da 8.429 que regem a funcionalidade disso. Próximo vídeo, nós vamos falar sobre os sujeitos. Quem comete esse ato de improbidade, contra quem é cometido, e vamos começar a montar esse quebra-cabeça. Tranquilo? Então, até daqui a pouco.